Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, os versículos 12 e 13. Assim está escrito: Quero dizer com isto, que cada um de vós diz: Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade sobre um assunto de extrema importância, principalmente nesses dias em que estamos vivenciando. Cada vez mais que nós observamos um assunto relacionado a este, nós encontramos e vemos, por um lado, o que é que está motivando as pessoas, para onde o coração delas está se dirigindo e qual o perigo que isto traz em relação àquilo que deveria, na verdade, ser, mas não é. Bem, quando Paulo escreveu aos irmãos desta igreja de Corinto, logo surgiu lá, era uma igreja espiritualizada. E esta igreja logo sentiu-se que, no seu nível, na sua condição, eles estavam bem diante de Deus. Mas quando nós começamos a observar os temas que Paulo tratou com esta igreja, nós vamos observar que é uma igreja semelhante às que existem nos nossos dias. No primeiro capítulo, ele encontra ali dissensões na igreja, partidarismo, as coisas que aconteciam ali. No capítulo 2, ele encontra as preferências por pregações, por assuntos atuais, e não aqueles da palavra de Deus, porque eles a consideram já ultrapassada. No capítulo 3, nós vamos encontrar um povo que já estava há algum tempo na comunidade da fé, mas não tinham crescimento, ainda eram meninos, crianças em Cristo, e, portanto, surgiam problemas. Os dispenseiros, eles foram exortados a manterem a fidelidade. Significa dizer que eles estavam servindo de qualquer maneira. No capítulo 5, ele vai tratar de assuntos quando houve impurezas morais na igreja e as pessoas estavam acobertando. Capítulo 6, ele fala sobre a guerra, as intrigas, as pelejas entre irmãos que vão às barras dos tribunais. É uma figura dos nossos dias. Capítulo 7 fala sobre vários assuntos com relação a casamento. As pessoas não têm um direcionamento, como deve ser o matrimônio diante do propósito de Deus. E surgem muitas dúvidas. Capítulo 8, ele fala sobre coisas sacrificadas a ídolos. As pessoas já não fazem mais diferença aquilo que é sacrificado a ídolo e aquilo que pertence a Deus. As coisas tornaram-se comuns. No capítulo 9, nós vamos observar as pessoas querendo direitos, defendendo os seus direitos dentro da comunidade cristã, quando ali deve haver uma reciprocidade. No capítulo 10, o apóstolo traz vários exemplos do passado que culminaram na morte de muitas pessoas, falando sobre idolatria, culto aos demônios. Ao mesmo tempo que a pessoa está participando da mesa do Senhor, ele está participando da mesa dos demônios. Então estes eram os assuntos que existiam lá e que existem nos nossos dias. No capítulo 11, falando sobre outros assuntos e procedimentos. E por aí vai. No capítulo 12, sobre dons espirituais, porque havia uma desordem muito grande com relação a dons, e Paulo precisou escrever para orientar, dizendo que o
o que deveria nortear a função dos dons era a caridade de Deus. No capítulo 14, ele coloca em ordem os dons. Capítulo 15 fala sobre ressurreição, que as pessoas já não estavam mais querendo acreditar. E capítulo 16 vai às saudações. Então, no texto que li aqui, ele encontrou aqui 4 grupos dentro da igreja, dentro da comunidade da fé. E isto nós vamos falar sobre as preferências humanas destroem a unidade do corpo de Cristo. Quando Paulo chegou lá, ele encontrou, a orientação dele foi: rogo, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, que sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Aqui está a norma que deve prevalecer na comunidade da fé, na congregação, na igreja, a igreja de Cristo. Que eles sejam unidos, que digam a mesma coisa, que não haja entre eles dissensões, pelejas, rivalidades, que eles sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer, que todos trabalhem em prol do bem da comunidade, principalmente no sentido espiritual de promover o crescimento através da operação do Espírito de Deus na vida deles. Mas o que ele encontrou lá foi algo totalmente diferente. Ele disse: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contendas entre vós. Vocês ficam se digladiando, quando o conselho é que no corpo de Cristo deve existir a unidade. Mas a unidade cristã, ela só vai existir quando nas pessoas que ali fizerem parte, existir a humildade. As pessoas procurarem viver a humildade diante do Senhor. Então aí eles não vão ter preferências, grupos específicos. Não, eu escolha este e não aquele. Não. Quando há humildade, a unidade impera. Quando a unidade impera, o Espírito de Deus se faz presente e se movimenta no meio daquele povo. E ali então passa a existir, além da humildade, a reciprocidade entre aqueles irmãos. Como Paulo mesmo ensinou, cada um cuidando do seu irmão, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, cada um perdoando uns aos outros, cada um edificando uns aos outros, orando uns pelos outros, ensinando, aconselhando, exortando. Então, este é o sentido, o espírito cristão que deve dominar. A unidade com humildade, com reciprocidade e com amor. Então, estas práticas devem estar presentes no corpo de Cristo, na congregação, na igreja, onde eles reúnem-se para adorar a Deus. A partir do momento em que começam a surgir as preferências humanas e pessoais, isto vem na contramão do espírito cristão, que é o espírito da unidade, da humildade, da reciprocidade e do amor. Então, quando passa a existir preferências, então começa a ter diferenças entre o povo, porque as preferências é colocar alguém acima de outros, ou a própria pessoa colocar-se a si mesmo acima de outros. E muitas das vezes, pela palavra, pela persuasão, pela estratégia que utiliza, consegue atrair pessoas para si. Ao passo que Moisés, quando levava o povo, ele colocava o povo em volta da rocha. E a rocha simboliza Cristo. Então, nós, nos nossos dias, devemos procurar levar as pessoas a Cristo e não deixar que o olhar delas se volte para nós e nos colocar em preferência em detrimento de outros, mas que eles tenham como a preferência principal olhar para Cristo.
É o que o escritor aos Hebreus deixou registrado, olhando para Jesus. Esse deve ser o nosso caminhar. Mas lá ele encontrou o seguinte: quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, outro eu de Apolo, outro eu de Cefas e eu de Cristo. 4 grupos dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, 4 grupos específicos. Isto significava que ali não havia unidade, não havia humildade, não havia reciprocidade, não havia amor cristão. Porque havia grupos, e onde existem grupos, eles quebram a unidade, eles destroem a comunhão do povo de Deus. E era exatamente o que estava acontecendo na igreja de Corinto, diferente da igreja de Jerusalém, que a igreja de Jerusalém diz, e estavam todos juntos e tinham tudo em comum. Eles oravam, eles ensinavam, eles pregavam, mas estavam todos juntos. Não era Pedro maior que Tiago, não era Felipe maior que Estevão, nada disso. Eles sabiam se portar na igreja de Deus. Por isso que havia lá a humildade, a unidade, a reciprocidade e a manifestação do amor. E como resultado, o Espírito de Deus pairava sobre a igreja de Jerusalém e veja os resultados que ela alcançou. E o espírito cristão que dominava eles. Quando surgia problemas, eles iam para resolver. Eles não ficavam se digladiando entre si, rivalizando. Não. Não, porque eu aqui sou de Pedro, Tiago aqui não tem vez, quem tem vez aqui é Pedro. Não, nada disso. Eles eram um. Em Atos está escrito, Atos no capítulo 4, no capítulo 2, capítulo 2, versículo 43 e 44. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. Era a maneira como eles viviam. Capítulo 4, versículo 32. E era um o coração e a alma de todos os que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então veja a unidade entre aquele povo. Já na igreja de Corinto, encontramos aqui 4 grupos. Certamente, aquele grupo que se nomeava sendo grupo de Paulo, quando fosse a vez de Apolo ou de Cefas, ninguém dava atenção. Não, quem é hoje? Hoje é Paulo? Hoje eu vou. Ah, não, hoje é Paulo? Hoje eu não vou, porque a minha preferência é por Apolo. A minha preferência é por Cefas. Então, Paulo, eu não gosto do jeito de Paulo. A maneira de Paulo não condiz comigo. Eu gosto do jeito de Apolo ou de Cefas e por aí vai. Então existia lá o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Cefas e o grupo de Cristo. Paulo e Pedro foram apóstolos de Jesus. Paulo e Pedro foram apóstolos de Jesus. Apolo foi servo de Cristo, discípulo do Senhor. E outro grupo que não se identificava com nenhum dos três, não, nós somos de Cristo. O negócio aqui não é o homem que manda, não. O negócio aqui é só Cristo e acabou. E o certo é que isto contribuiu para prejudicar o crescimento e a espiritualidade daqueles irmãos. Eles passaram a encontrar dificuldade, porque as preferências pessoais, os grupinhos que se levantam dentro das igrejas, eles vão na contramão do propósito cristão. Separar esse daquele outro, isto aí é dividir, é esfacelar o corpo de Cristo. Isto rompe com toda a unidade, com humildade, com a reciprocidade, com o amor cristão.
tudo isto contribui negativamente. Porque a união do povo, quando ela é em torno de Cristo unicamente, que ele é o Senhor, o Salvador, é a quem servimos, é a quem adoramos, é quem nos salvou, quando nós todos estamos voltados unicamente para Cristo, então ele mantém a comunidade unida, espiritual, onde o Espírito de Deus se manifesta e ela tem o seu desenvolvimento normal. Agora, a partir do momento em que começam a existir preferências por gostos, por desejos, por estilos, então isto começa a fechar o crescimento da igreja e a trazer frieza, derrota e descontentamento, porque os grupos não se aceitam entre si. Os grupos não são recíprocos. Eles são contrários um ao outro. Não, porque a maneira de Paulo ensinar é a melhor maneira, é excelente. Mas agora Paulo para pregar, não, mas agora Apolo para pregar, Apolo é tremendo para pregar. E Cefas? Cefas tem o jeito dele. Mas não, mano, o nosso negócio é Cristo. Esse negócio, não vamos entrar nesses grupos aí, nem no de Paulo, nem no de Apolo e nem no de Cefas. Nós somos de Cristo. Então formou também o grupo de Cristo. E não há comunicação entre o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Cefas e o grupo de Cristo. Então são grupos que não se unem. Se eles não se unem e se a congregação é uma, ela está dividida. E a própria palavra de Deus afirma, uma casa dividida não subsiste. Ela vai ter uma grande queda. E isto acontece no meio do povo de Deus. Aconteceu aqui na igreja de Corinto. Hoje pode estar acontecendo aonde você se reúne para servir a Deus, na congregação, na igreja, aonde você está servindo a Deus. Quem sabe lá também existem estas preferências. Ou talvez você mesmo tenha preferência por algum em detrimento de outros. E saiba que isto tudo é uma artimanha que Satanás consegue implantar no coração das pessoas de terem afinidade e preferências por um e rejeição por outros. E no povo de Deus, veja que existia dois povos, judeus e gentios. Não se davam de jeito nenhum. Mas Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, olha o que ele deixou escrito aqui, capítulo 2. Diz assim, mas vindo agora, capítulo 2, versículo 13 a seguir, mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, observe, fez um, derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, observamos aqui que estas preferências pessoais e humanas por líderes nas igrejas, ela vai contra o espírito cristão. Ali todos eles são servos de Deus e devem viver como tal, porque eles receberam o dom de Deus. Tanto Paulo, quanto Apolo, quanto Cefas receberam de Deus. Então, em primeira instância, eles devem reconhecer que são instrumentos de Deus para manter o povo unido, em comunhão, em humildade e em reciprocidade e na prática do amor cristão. O trabalho deles é este, é manter este povo em volta de Jesus. Mas o que vemos é as preferências. Então, estas preferências, elas realmente
elas são um prejuízo para a obra de Deus. Elas quebram a unidade, elas destroem a humildade, a reciprocidade, o amor cristão não tem acesso naquelas vidas. E como resultado, o Espírito Santo não se manifesta naquele meio, porque está existindo preferências e que destroem a unidade do corpo de Cristo. Então, quando olhamos a esse texto, nós somos levados a entender que na palavra de Paulo, isso não é correto. E se está acontecendo em nossos dias, está indo contra o espírito cristão, está indo contra a vontade de Deus para a sua obra aqui na terra. Então, o que é que precisamos? Precisamos entender e aceitar que tudo vem de Deus e é para Deus. Assim como estes homens que Deus colocou na liderança, foi Deus quem escolheu, foi Deus quem separou, foi Deus que deu a eles o dom e deu a eles a oportunidade, e eles agora estão ali para servir a Deus. Não devem olhar para si no dom que recebeu de Deus, no dom ministerial ou qualquer outro dom, e com isto julgar-se e reunir em volta de si pessoas em detrimento de outros. Porque isso constitui-se grupos. E grupos na igreja de Deus é sinal de divisão, de contenda, de dissensão, de prejuízo. E isso mancha o testemunho da igreja na terra. Quando dentro dela existem estas preferências humanas. Existem aqueles que quando o líder não está na congregação, muita gente não vai no culto naquele dia. Então eles não estão indo para adorar a Deus e para servir a Deus. Eles estão indo para adorar o seu líder, aquele que está lá na frente. Esta é a leitura que temos que fazer. Quando uma pessoa deixa de ir à congregação, à igreja, aonde ele está servindo, porque alguém hoje não vai estar no culto, então eu também não vou, isso significa que ele não está ali servindo a Deus, ele está servindo ao homem. E quem serve ao homem não agrada a Deus. Ele não pôde ir, Deus tem outro que está lá. O meu dever como cristão é estar lá, é servir a Deus e respeitar a quem está ali naquele dia, naquela oportunidade. Aquele é o instrumento de Deus. E não ter a preferência. Se fulano não vai, eu também hoje não vou. Isso está contaminando a maioria das comunidades da fé. Infelizmente, tem sido um prejuízo muito grande. E as próprias pessoas, quando se acham na preferência de alguém, ao invés de eles barrarem esse tipo de coisas e acabar com isso, eles alimentam. E por alimentar, cria-se um fã-clube, um grupo de pessoas que o adoram, o idolatram e estão cercados. E reprovam, rejeitam e falam mal dos outros. Isso tinha na igreja de Corinto. Isso tem aonde você congrega, aonde você serve a Deus, essas coisas estão existindo. Mas quero adverti-lo, isso não condiz com o espírito cristão. Isso vai contra a palavra de Deus. É preciso acabar com estes grupos, é preciso acabar com estas preferências, é preciso colocar como primordial Cristo. E os demais são instrumentos que o Senhor usa para falar na sua igreja. Então, lembre-se, as preferências humanas e pessoais, elas destroem a unidade do corpo de Cristo. Por quê? A unidade do corpo de Cristo, ela se dá através da humildade. Na humildade existe a reciprocidade, onde o amor cristão se manifesta e fortalece esta unidade. As preferências pessoais, elas vêm na contramão do espírito cristão. Lembre que na igreja primitiva de Jerusalém,
todos estavam juntos, tinham tudo em comum, não havia preferências. E o que acontece é a união do povo em torno de Cristo mantém a comunidade unida. A partir do momento em que começam a aparecer estas preferências, quebra-se a comunhão, quebra-se a unidade, quebra a humildade, quebra a reciprocidade, quebra o amor cristão e não há o manifestar de Deus ali. Então nós precisamos entender e aceitar que tudo é de Deus e é para Deus. Se ele levantar alguém com poder, glória a Deus por isso. Mas não é aquele o preferencial. Nós devemos servir a Deus com quem ele colocar diante de cada um de nós. Então, isto devemos entender e nunca fazer parte de grupos preferenciais de pessoas com relação à obra de Deus. Todo o corpo deve ser um e não deve ser dividido. A divisão pertence a Satanás. Deus não é Deus de divisão e nem de confusão. Ele é Deus de amor, é o Deus da unidade e que na unidade ele manifesta o seu poder. Que isto se torne uma realidade na nossa vida. Olhar somente a Cristo e não as pessoas e colocá-las como preferências para a nossa vida. A nossa preferência deve ser Cristo e unicamente Ele. Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.